Ponte que liga a zona rural ao município de Santa Cruz da Esperança ainda não foi entregue. Estrutura antiga caiu há 4 anos. Enquanto o novo serviço não é concluído, moradores se arriscam em passagem improvisada de desvio de terra. O contrato foi assinado em novembro do ano passado e previa a construção de uma nova ponte sobre o córrego do Bosque em até 90 dias por R$ 447 mil. A estrutura é usada diariamente por sitiantes da zona rural de Santa Cruz da Esperança e cedeu após uma forte chuva 4 anos atrás. Uma travessia provisória de madeira foi feita enquanto a obra não saía do papel, mas ela apresentava muitos riscos e foi derrubada. Enquanto o serviço não é entregue, pelo menos 20 famílias são prejudicadas. Minha menina mesmo, um dia na ponte de madeira, a moto dela enroscou, ela quase caiu lá embaixo. E aí depois de muita coisa que veio acontecendo, que o povo não fala, mas o prefeito viu que não tinha jeito mais, veio e interditou aqui. Tudo bem, a gente falou, não, normal, né? É hora de parar mesmo para arrumar, e a gente concordou, todo mundo numa boa. Só que não termina, é uma coisa assim, começou e agora parou. Aí o pessoal fala assim, a ponte está pronta, a ponte está pronta. Mas então por onde que nós vai passar se a ponte está pronta, né? Porque o carro, que jeito que passa aqui de carro? A construção da nova ponte parou bem na metade. Apenas a estrutura central foi entregue, mas sem ligação com qualquer um dos lados. Os sitiantes precisaram improvisar. Eles construíram um caminho alternativo com tábuas de madeira para conseguirem fazer o trajeto a pé. Agora, para passar de carro, só por um desvio alternativo, que tem pelo menos 8 quilômetros a mais de estrada de terra. Isso quando nós não encrava, tem que pedir ajuda, né, para os vizinhos, que os vizinhos, graças a Deus, os vizinhos são muito bons. Agora, da onde eu moro aqui, na pista, é 1.200 metros. Agora, olha para você ver a diferença, não é uma coisa que dá para a gente ficar reclamando e não tem resposta. Não temos assistência, não adianta. Estamos assim, a Deus dará, abandonado mesmo nesse lugar. Até uma parte da estrada ainda dá para passar, entendeu? Mas depois não consigamos mais passar. Cheio de buraco, a gente colocaram umas pedras grandes no caminho, até por conta estourou um pneu do meu carro esses dias. A estrada está péssima. A situação das rotas alternativas tem prejudicado não só os sitiantes, mas os comerciantes que precisam passar pelo local. O Cássio usa a estrada de terra há décadas e basta uma chuva para o acesso ficar intransitável. Eu passo na porta da casa de um vizinho, que ele assim, a gente usa da boa vontade dele, passa no meio do sítio dele para chegar até Santa Cruz da Esperança. Eu vou 2 vezes por dia para Santa Cruz e de volta, entendeu? Então, quer dizer, o prejuízo é maior. Eu já falei com o prefeito, eu já mandei mensagem para o prefeito e até então eles passam a máquina de vez em quando ali e ficam por isso mesmo. A Câmara Municipal tem cobrado mais agilidade do Executivo e já fez representação no Ministério Público sobre o caso. E as providências a gente tinha que tomar, a gente fizemos requerimento convocando o secretário de obra, fizemos representação no Ministério Público, a gente tinha que fazer, a gente fizemos. A gente vai tentar montar um procedimento aqui dentro da Câmara, que a gente pode fazer aqui dentro, administrativo. Aí a gente vê o que a gente vai poder fazer. A gente vai conversar com o jurídico e tomar as providências que tiver que tomar. De acordo com o prefeito, o serviço contratado já foi concluído. Agora uma nova construtora vai ser responsável pela segunda parte da ponte. A gente tem que contratar uma empresa autorizada para poder fazer a reposição, compactação da terra na ponte, porque o município nosso não tem pessoas qualificadas para poder estar fazendo isso. E isso a gente vai estar fazendo, assim que a chuva deixar a gente trabalhar, né? A gente vai estar fazendo a reposição da terra. Eu dependo do tempo, né? Porque para a gente poder fazer uma reposição de terra, precisa do tempo, tem que estar firme, pelo menos ali uns 20 dias de tempo seco. Ele ainda reforça que as rotas alternativas recebem manutenção constante e que os moradores não devem se arriscar em passagens improvisadas. Não pode ter acesso nem de pinguela, nem de outra forma, porque você vai colocar as pessoas em risco. Não tem como, eu não posso prejudicar a integridade física de uma pessoa, de um idoso, de uma criança, do morador lá. E a gente não pode usar patrol, porque a gente vai movimentar a terra que está firme e vai prejudicar mais ainda. A gente está fazendo a reposição com os materiais adequados, né, para poder estar colocando com o tapa-buraco, para onde as pessoas estão passando. Inclusive, a gente tem os alunos da escola, a gente tem buscado os alunos. Nada está impedindo do morador estar usando a estrada. Alice Carvalho, de Santa Cruz da Esperança, para o Jornal da Clube.
Doutor Álvaro Gradinha, advogado, está ao vivo conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo. Doutor, nós estamos falando de uma ponte que dá acesso aí, que é o acesso dos sitiantes à cidade. Essa ponte caiu há 4 anos. Dá para admitir uma demora dessa para se construir um novo equipamento? Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem. Infelizmente não dá. É inconcebível que uma obra dessa demore 4 anos para se realizar. Inclusive causa bastante estranheza que isso aconteceu durante o período da pandemia, pois durante o período da pandemia vigorou uma lei federal que fez uma transferência enorme de recursos do governo federal para os municípios e os estados, inclusive isentando eles da realização do processo licitatório. Então, a não realização dessa obra durante esse período caracteriza aí uma grave negligência. As rotas alternativas envolvem estradas de terra, a gente está no período de chuvas constantes e aí imagina só que lama que não deve virar isso. Quando precisa de ambulância, houve relato aí de que demora muito. Como ficam os direitos então desses moradores? Todos os outros direitos desses moradores ficam tolhidos, porque o seu direito de ir e vir está sendo impedido. Então, como ele pode se deslocar até a cidade, como ele pode se deslocar até o ponto onde ele entrega o seu produto para conseguir obter a sua renda e, inclusive, recolher tributos que podem favorecer o município. Para evitar os grandes e perigosos desvios, os próprios moradores chegam a usar aí tábuas de madeira para conseguir atravessar por essa ponte. Se alguma coisa acontecer com algum morador, de quem que é a responsabilidade? Essa estrada é municipal, então a responsabilidade pela manutenção dela é integralmente da prefeitura, tanto da integridade física dessas pessoas como dos eventuais danos materiais que aconteçam a ela. Inclusive, num processo judicial contra a prefeitura, é a prefeitura quem tem que provar que as pessoas agiram com culpa, o que nesse caso é absolutamente inconcebível disso acontecer. Então a responsabilidade é integralmente da prefeitura em tudo que acontecer por causa dessa obra não realizada. A prefeitura vai contratar agora uma nova empresa para tentar concluir pelo menos essa obra. Já foram gastos ali quase R$500 milhão e é um trabalho que precisa ser de fato urgente, né, doutor? Sem sombra de dúvidas. Eu presumo que o que tem acontecido durante esse período, durante essa obra, foi que com o aumento dos custos foi necessário se fazer aditamentos ao contrato. Porém, nós não sabemos de fato, né? Precisa ser melhor investigado. A Câmara, inclusive, alega que já levou o caso ao conhecimento do Ministério Público e vai estudar medidas internas. O que dá para esperar da promotoria e também da Casa de Leis? Bom, além dessa grave negligência, precisa ser averiguado se existe a previsão da lei do orçamento para a realização dessa obra, se durante o período que vigorou essa lei do orçamento existia recurso financeiro para que realizasse essa obra e se verificar que existia previsão orçamentária e existia recurso dentro do caixa da prefeitura para realizar essa obra e ela não foi realizada, então foi descumprido a lei do orçamento, o que caracteriza uma infração política criminal, né? Uma política que precisa ser melhor avaliada, que pode resultar, inclusive, no impedimento do prefeito. Doutor, o senhor deve com certeza ter acompanhado, como todo mundo eu imagino, aquela tragédia lá no litoral norte, estradas foram devastadas, varridas. O governo agiu rapidamente, conseguiu aí em 15, 20 dias recuperar esses trechos, já voltou a ter fluxo novamente. Aí você imagina uma ponte dessa com 4 meses para construir, parece uma brincadeira, parece brincar com a cara do povo, né? Pois é, em situações de emergência, a própria lei de licitação, ela prevê instrumentos para que obras sejam realizadas em caráter de urgência. Como o prefeito mesmo disse, falta às vezes mão de obra para a realização disso, mas nada impede dele contratar. Então é preciso que seja exigido da prefeitura que se faça essas obras no mais curto período possível. E eu até errei aqui, falei 4 meses, quem dera fosse 4 meses, é 4 anos que essa ponte está lá e não reconstrói. Eu mesmo já fiz reportagem lá nesse local. Doutor Álvaro Gradinha, advogado, agradeço a presença do senhor aqui, um grande abraço e até a próxima, doutor. Eu que agradeço a oportunidade, uma boa tarde.